Ok, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joel Sugano, professor do Departamento de Administração da UFLA. E hoje nós vamos falar sobre estratégias empresariais. Eu vou dar uma visão geral sobre como é que a gente pode pensar uma empresa, né, nos seus níveis organizacionais, nas suas habilidades necessárias em cada nível e na coordenação do trabalho, tá? Então nós vamos estar vendo nesses três pontos. E antes de começar a falar sobre a estratégia empresarial em si, eu gostaria de dizer como é que as pessoas fabricavam os produtos antigamente, antes da Revolução Industrial. Por que que isso é importante, né? Porque ele tem a ver com a forma com que essas empresas ou essas pessoas organizavam o trabalho. E isso tem tudo a ver com como é que eles montavam as estratégias da empresa como um todo, né? Então, se a gente for ver aqui, o artesão, na época, ele trabalhava sozinho, né? E com alguns ajudantes. Vocês podem perceber uma fábrica de sapatos aqui. Ele está trabalhando sozinho, né? E tem dois ajudantes que o ajudavam quando ele pediam e aprendiam todo esse ofício para depois reproduzir novamente da mesma forma, né? Sozinhos com seus ajudantes, e eles trabalhavam dessa forma. Não tinha divisão do trabalho. Esse artesão fazia um produto do início ao final e todo o processo era feito por ele mesmo, né? Mas quando essa empresa começa a crescer mais um pouco, aí começa a vir a se formar essas linhas de montagens. Qual que é a diferença entre essas linhas de montagens e aquele artesão? Na linha de montagem, cada um vai fazer a sua própria, o seu próprio trabalho. Então o trabalho é dividido, né? Cada pessoa está fazendo uma determinada fase desse trabalho. É aquele filme do Charles Chaplin, né? Tempos Modernos, em que eles se especializam em um só tipo de trabalho. E como vocês podem ver aqui, começa a haver muito mais gente trabalhando na oficina. Então é necessário agora que se crie níveis de supervisão, níveis hierárquicos entre as pessoas que estão trabalhando e as pessoas que estão supervisionando essa linha de montagem, percebe? Então, quando isso acontece, começa a formar aquilo que nós chamamos de níveis hierárquicos dentro da empresa, né? Então, começa a ter esses engenheiros que fazem o projeto do produto, e nós temos também os operários que executam esse projeto do produto, né? E aí, esses engenheiros acabam sendo os supervisores, os gerentes, e vai se formando uma linha de montagem. E assim, quanto mais pessoas vai agregando a essa empresa, mais níveis hierárquicos vai sendo necessário montar, porque aí um supervisor, nós temos aqui na base os operários, depois em cima delas nós temos os supervisores, e em cima dos supervisores nós temos os gerentes, em cima dos gerentes nós temos os diretores, e em cima dos diretores nós temos o presidente, né? E aí acaba formando esse tipo de organização em três níveis que nós costumamos dividir, né? O nível operacional, o nível de gerência e a alta administração, né? O operacional, tático e estratégico, é assim que geralmente a gente define, tá? O operacional, ele é uma visão para dentro da empresa, ele foca o curto prazo,
né? Ele tem objetivos e resultados muito específicos e tem uma visão baseada nas tarefas rotineiras. Já o nível tático, nível de gerentes, ele já tem uma visão por unidades de negócios, né? Então, cada empresa é dividida em unidades de negócios e você tem o foco no médio prazo e as definições das principais ações por unidades, tá? Por departamentos. E aqui no nível estratégico nós temos a alta administração, em que nesse caso aqui já é a visão da empresa como um todo, né? Então, esse nível estratégico ele é voltado para orientação externa da empresa, né? Ele tem muito contato com o meio ambiente externo, ele tem um foco de longo prazo, tem os objetivos gerais e os planos genéricos, tá? Então, é assim que se divide uma organização. E também é importante a gente falar que nesses níveis estratégicos geralmente ficam os diretores, né? O CEO, que é o presidente da empresa, né? E aí vem os diretores financeiros, diretores de recursos humanos, diretores de logística, de marketing, né? Enfim, de produção. São esses, geralmente eles aparecem com aquelas siglas, né? CEO, CFO, CBO, né? Chief Business Officer, ou seja, é aqui onde tem esses cargos mais elevados de uma empresa. E acima da diretoria estratégica nós temos o Board of Directors, que são eu sempre esqueço o nome em português, né? Que são os grupos da alta direção. Nesse nível estratégico também são definidos aqueles conselhos administrativos em que nós temos representantes da empresa, né? Que a gente traz pessoas de diferentes outras empresas para sentar nesse conselho administrativo. E esse conselho administrativo é quem faz a estratégia da empresa, é quem pensa a estratégia da empresa e passa para o seu presidente, o CEO e os seus diretores para executar essa estratégia. Tá? Então, acima do conselho administrativo, nós temos a Assembleia Geral da empresa, que são todas as pessoas que definem, que têm as ações da empresa e que são os verdadeiros donos das empresas. Então, quando a gente pega uma empresa que é sociedade de capital aberto, né, uma empresa SA, nós temos aqui a Assembleia Geral da organização, que é o órgão máximo de decisão. São nessas assembleias gerais que as pessoas definem quem serão os membros do Conselho Administrativo. O Conselho Administrativo, geralmente são eles que definem a diretoria da empresa, e a diretoria da empresa executa a estratégia que são feitos pelo pelo conselho administrativo. Tá? É assim que funciona numa empresa. Tá? Quando a gente vê, por exemplo, num site, né, de uma organização, e a gente vai lá no RI, Relações com os investidores, lá estão escritos todas essas questões aí de governança de uma empresa, que é esse nível mais alto da organização, que é o nível estratégico. Então, agora nós vamos falar sobre as habilidades necessárias em cada um desses níveis. Então, o que acontece? Nesse nível operacional, é importante
Nesse nível operacional, nós temos aquilo que nós chamamos de habilidades técnicas. Essas habilidades técnicas é a própria técnica em si, tá? Então, são a forma de fazer o produto, são as técnicas que são usadas, né, para fazer, para ter mais o domínio dessa parte operacional, tá? E tem também, nós temos o que nós chamamos de habilidades humanas, que são aquelas habilidades interrelacionais, de a gente se relacionar com as outras pessoas, né? Uma habilidade de estar resolvendo conflitos. E vocês podem perceber que, e nós temos também uma habilidade chamada habilidades conceituais, que são as habilidades de mais alta complexidade, que a gente ainda é uma habilidade de construir algo que ainda não existe, né? Então você precisa ter uma alta competência conceitual aqui para você conseguir construir algo de coisas que ainda não existem. E vocês podem perceber que no nível operacional, a maior parte das habilidades necessárias são as habilidades operacionais. Vocês estão vendo, né? A maior parte. E também é necessário ter uma habilidade humana de relacionamento uns com os outros, né? De relação de conflitos, e muito pouco de habilidade conceitual. Vocês conseguem perceber aqui, né? Só que quando a gente sobe já no nível de operacional para o nível intermediário, que é o tático, aí a gente já tem que ter um equilíbrio entre as habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. Por que é necessário isso? Porque os gerentes, eles fazem a intermediação entre o nível estratégico e o nível operacional. Então, eles precisam transformar essas estratégias feitas aqui no nível estratégico, né, para o nível operacional. Então, eles precisam entender um pouco sobre as habilidades conceituais. Eles precisam ter muita habilidade humana para poder relacionar-se com as pessoas, resolver conflitos, fazer com que as pessoas entendam o que a estratégia quer para passar junto ao operacional. E ao mesmo tempo, eles precisam conversar com esse pessoal operacional aqui, porque muito das conversas com o nível operacional tem a ver com o conteúdo técnico, tá? É por isso que no nível gerencial vocês precisam ter aqui esses 3 tipos de habilidades. E uma coisa interessante que eu vejo é que nós na universidade a gente estuda bastante as habilidades técnicas, né? A gente também tem as habilidades conceituais, mas são poucas as habilidades humanas que nós aprendemos aqui durante o tempo em que nós estudamos na universidade, reparam? E finalmente, né, no nível estratégico, as habilidades se invertem. Você precisa ter poucas habilidades técnicas. Por que vocês acham, né, que são poucas habilidades técnicas? Porque, na verdade, eles não vão, o nível estratégico, a diretoria, a presidência, eles não vai ficar mexendo com a parte operacional, né? Mas sim eles vão lidar com gerentes. Mas, por outro lado, essas pessoas do nível estratégico, eles já precisam ter habilidades humanas, porque o relacionamento interpessoal aqui é muito importante, principalmente com as pessoas de fora da organização. Essas pessoas estão fazendo contatos, networking direto com as pessoas de outras organizações, né? Reuniões, etc. E eles precisam ter um
muita habilidade conceitual. Vocês estão percebendo aqui que a maior parte das habilidades são as habilidades conceituais, né? Porque eles precisam ter muito conceito para que eles consigam, através dos conceitos, construir estratégias, construir melhorias, ver onde é que a empresa está dando certo, onde ela não está dando certo. Então, ele precisa ter uma habilidade conceitual aqui enorme para poder fazer com que haja a formulação estratégica da empresa para que essas estratégias então sejam executadas aqui para baixo, tá? E continuando, agora nós vamos falar sobre o processo de coordenação de trabalho. Como é que uma empresa ela coordena o seu trabalho? Como é que ela faz para que haja toda uma coordenação das pessoas trabalhando juntos? Existem 5 formas de coordenar o trabalho. O primeiro, eu vou explicar sobre todos eles, né? O primeiro se chama ajuste mútuo, em que o operador se ajusta com o operador. O segundo é a supervisão direta, em que nós temos aqui um gerente, né, um supervisor que vai supervisionar diretamente o operador. E nós temos outras 3 formas aqui de coordenar o trabalho, que é a padronização dos inputs, ou seja, a padronização das entradas, a padronização do processo e a padronização da saída dos resultados. Eu vou explicar cada uma delas a seguir, tá? O ajuste mútuo é a forma mais tranquila, mais fácil de se ajustar, quando uma pessoa conversa com outra pessoa e vai ajustando o seu trabalho, né? Então, eu vou fazer assim, que tal, o que você acha? Eu acho assim, vamos fazer assim, assim. E aí, então, os dois se ajustam mutuamente, sem precisar de ter um supervisor. Vocês reparem que nesse tipo de ajuste mútuo, o nível de entendimento e de conhecimento de ambas as partes precisa estar no mesmo nível, concorda? Porque se você tiver uma pessoa que está no nível mais alto do que o outro, pode acontecer desse ajuste mútuo não acontecer, né? Não dá certo. Então, o ajuste mútuo, os dois lados precisam estar no mesmo nível de conhecimento, mesmo nível de entendimento, para eles se ajustarem mutuamente. É a forma mais tranquila, mais fácil, né, e mais rápida de resolver o problema, porque não precisa de ter um terceiro acima supervisionando. Né? Geralmente ocorre quando são empresas pequenas, que você já vai lá e conversa diretamente, né, com o seu chefe, com o seu superior ou com o inferior seu, e você faz o ajuste mútuo, ou então com os seus pares e você faz o ajuste mútuo. Tá? Geralmente quando vocês fazem os trabalhos das disciplinas, geralmente é assim que acontece, né? Não tem ninguém falando, faz assim, faz assado, né? Não tem ninguém. Então, geralmente é o ajuste mútuo que vocês utilizam. Já a supervisão direta, né, você tem uma pessoa que coordena, né, que ele faz a coordenação e essa pessoa faz a supervisão do trabalho de todos, né? Então, todos vão trabalhando e essa supervisão vai dando a direção, né? vai trazendo as diretrizes de como deve fazer, se está fazendo certo, se está fazendo errado, os pontos que precisam melhorar, né? E geralmente essa supervisão é quem traz mais insights em cima, pela sua experiência. Essa pessoa vai trazendo seus insights para ir melhorando a qualidade, né, do trabalho. Né? E as pessoas que estão abaixo desse nível hierárquico da supervisão, eles acatam, pode dar sugestão, participa, mas geralmente eles acatam
a contribuição que a supervisão traz e aí eles executam, né? Tem que ser assim, porque senão essa supervisão também tem acima dela também outros níveis hierárquicos que vão exigir dessa supervisão o trabalho a ser feito, né? Então, antes se dizia bastante que um cérebro coordena várias mãos, né? Mas hoje em dia, com essa mudança no ambiente que nós temos, praticamente todos estão contribuindo, né, com a sua capacidade de pensamento, né, de criação. Hoje em dia essa questão de mão de obra já está acabando, viu, pessoal? Vocês podem perceber que essa questão de simplesmente um, um dirige, os outros obedecem, né, já está acabando, porque nós estamos vivendo hoje num mundo muito interconectado em que as informações são muito distribuídas. Então, cada vez mais, quanto mais as pessoas forem incrementar o seu conhecimento, né, é melhor para todo mundo, né? Imaginem vocês tentar fazer um produto como esse aqui, altamente sofisticado, altamente tecnológico, né? A gente não consegue fazer mais sozinho, a não ser que muitas competências estejam incluídas dentro desse aparelho. E não apenas, né, dentro desse aparelho, mas cada um desses aplicativos aqui dentro do celular é uma junção de muitas competências. Então vocês percebem que essa plataforma aqui, né, é uma plataforma em que tem muito conhecimento aqui dentro, de muita gente diferente, né? Então essa questão de falar que um pensa e os outros fazem já está caindo por terra, né? A maior parte hoje das organizações querem que você seja um contribuinte de ideias e de melhorias e de inovações, tá? Então, cada vez mais os níveis hierárquicos estão diminuindo, né? Eu li uma reportagem hoje mesmo que falando que hoje, o trabalho de hoje em dia já não é mais definido por posição hierárquica, mas sim pelo que você pode acrescentar para fazer. Então, geralmente, os trabalhos são feitos através de times, equipes, em que essas equipes são multidisciplinares e essas equipes multidisciplinares resolvem um problema. E dentro dessa equipe, ela é bem maleável. Você pode entrar ou sair, ou entrar novas pessoas, ou sair pessoas para compor aquela equipe. E aquela equipe, naquele projeto, ele trabalha juntos. E num outro projeto, pode ser que a equipe seja totalmente diferente, de acordo com as habilidades necessárias para aquele novo projeto. Então, cada vez mais está sendo dessa forma que estão se organizando, né, as equipes de produção, tá? Claro que na linha de montagem que nós vamos ver agora, ele é um pouco diferente, mas essa supervisão direta é quando tem então um supervisor, um coordenador que organiza, né, o trabalho. E tem também uma forma de organizar o trabalho através das padronizações dos inputs, das entradas. Input significa entrada, tá bom? Que tipo de trabalho você tem essa padronização dos inputs? Por exemplo, num trabalho de alta complexidade, alta especialização, né? Então, você, por exemplo, quando você tem um professor ou um médico, né, você não consegue saber o resultado final do trabalho, mas você faz uma estimativa do resultado final do trabalho através do treinamento e da competência das pessoas que estão na entrada desse processo. Repara, né? Então, o médico não consegue garantir 100%
de sucesso em todas as suas intervenções cirúrgicas, não é verdade? É impossível de falar, né? Porque pode acontecer muitos problemas durante a cirurgia e pode acontecer de um paciente vir a óbito, né? Vir a falecer durante uma cirurgia. Mas pelo nível de treinamento daquele médico, você sabe que provavelmente o resultado será muito bom, né? Então você padroniza a entrada, você padroniza o nível de competência dos, dos, dos colaboradores, dos trabalhadores na entrada do processo. Você não sabe, você tem uma vaga ideia do resultado, o resultado provavelmente será muito bom, mas você não tem garantia desse resultado, né? Mas você sabe que pela padronização das entradas, por exemplo, um professor, você quer que o professor tenha um nível de doutorado, você quer que o professor tenha tantas horas de aulas, né? E você vai padronizando, trabalha com pesquisa, etc. E você padroniza a entrada altamente especializada para que tenha um possível resultado ótimo, né, que você espera. Tá? Então, essa padronização das entradas. Tem também a padronização do processo. O que é a padronização do processo? É quando você padroniza cada trabalho a ser feito. Está vendo aqui? Cada pessoa sabe exatamente o que fazer, mesmo que essas pessoas não tenham tanto conhecimento e tanta competência como os médicos ou os professores anteriormente. Você repara a diferença? Né? Porque quando você padroniza o processo, você sabe exatamente o que cada um vai fazer, do jeito que ele tem que fazer, né? E aí você sabe que se você padronizar o processo, você tem um resultado muito bom, né? Então, esse é o pensamento da qualidade total, né? Da qualidade total. Esse é o pensamento de você padronizar o processo para que tenha erros mínimos, né? Defeito zero. Então você vai padronizando os processos, porque você sabe que se você padronizar o processo, você tem um resultado final já muito bom. Porque a cada processo que vai caminhando, você vai fazendo o controle de qualidade nesse processo e ao final o resultado do produto ou do serviço a ser executado, ele é muito bom porque o processo foi muito bem elaborado. Então, quando você faz isso, né, você pode determinar qual é o trabalho a ser feito em cada etapa, e aí os colaboradores que vão trabalhando nesses processos são treinados de acordo com aquele processo. Okay? Então, eles são muito... as entradas, mesmo que as entradas, os colaboradores na entrada sejam não treinados, você os treina nos processos, fazem eles ficarem muito bons nos processos e através de uma ótima execução e controle de qualidade de processo, você faz com que tenha um ótimo produto na saída também. E finalmente, o último tipo de coordenação do trabalho é aquele que você padroniza os resultados. O que é a padronização do resultado? Você não está interessado nos processos, mas sim você está interessado nos resultados. Você determina os resultados, os objetivos, as metas e fala, olha, não quero nem saber se o pato é macho ou é fêmea, eu quero é o ovo, né? Ou seja, você não está interessado em qual processo a pessoa vai fazer para chegar aos resultados, mas você determina, olha, eu quero um resultado X. E aí todos vão buscar aquele resultado X. É claro que nesse tipo também de padronização, você precisa ter pessoas altamente capacitadas.
Por quê? Porque, na verdade, você está querendo, né, que essas pessoas altamente capacitadas perseguindo um resultado, eles tenham, no todo, uma competência muito grande que vai buscar aquele resultado, custe o que custar. Tá? Então, é assim que a gente padroniza os resultados. Geralmente, isso acontece na maioria das vezes, né? A gente vê hoje, por exemplo, as empresas tipo Google, as empresas aí mais descoladas, né, que vocês vejam, né? Eles deixam os funcionários, os colaboradores trabalhar, jogar, descansar no puff, ficar jogando videogame. Eles utilizam 80% do seu tempo para fazer o trabalho e 20% do seu tempo fazendo projetos pessoais, né? Por que eles fazem isso? Por que eles flexibilizam é, o horário de trabalho? Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que essas pessoas são altamente capacitadas, altamente produtivas, que se você ficar em cima deles, regrando os processos, eles não vão produzir. Mas quanto mais liberdade você der a essas pessoas, mas determinando os resultados, essas pessoas vão buscar os resultados e vão trazer o resultado que a organização quer. Tá bom? Então, esses são os 5 tipos de organização, né, do trabalho, né? Então, nós vimos níveis hierárquicos, habilidades necessárias e a organização do trabalho. E isso acontece, pessoal, na organização como um todo, tá bom? Então, é por isso que eu dei essa primeira aula introdutória para vocês entenderem como é que funciona a organização como um todo, e aí nós vamos destrinchar agora cada nível da organização em estratégia, estratégia da empresa, né, como um todo, as estratégias do nível gerencial e as estratégias do nível operacional. E com isso, nesses 3 níveis, a gente consegue conhecer o que é uma estratégia empresarial. Tá bom? Então, essa é a primeira aula, numa visão geral introdutória de estratégias empresariais. Então, fica um grande abraço para vocês, até as próximas aí, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.